Olá a todos! Nessa vídeo vamos tentar ver como é que funciona para aplicar o teste ANOVA de fator duplo com repetição por meio do Excel. Primeiro vamos entender que o Excel ele não vem com essa função já disponível, ele vem com uma função para ser ativada. Como que a gente faz essa ativação? A gente vem no menu Arquivo, aqui em cima, coloca aqui, vem Opções. Quando a gente tiver aqui em Opções, vem Suplementos. Na guia Suplementos, você vai em Gerenciar. Daí vem aqui, ó, seleciona suplementos do Excel e clica em ir. Aí você vai marcar essa caixinha aqui, ó, ferramentas de análise e dá um OK. Fazendo isso, ele vai vir nessa guia aqui, ó, na guia dados, ele vai ativar essa janelinha, se chama análise de dados. Clicando aqui, aqui vai estar disponível todas as análises, ANOVA fator único, com repetição, cálculo de correlação, covariância, teste F, também os testes T que você pode ser feito, teste Z e outras análises que vai ser feito. Nesse vídeo inicial a gente vai tratar sobre a ANOVA do fator duplo com repetição. Seleciona aqui e dá um OK. É importante antes disso mencionar que os dados têm que estar organizados dessa forma, ou seja, com as colunas aqui e a repetição colocada em linhas. Por exemplo, aqui nessa questão a gente vai analisar, por exemplo, o tempo de secagem de uma cola em relação a alguns tipos de material. Digamos aqui tem o material 1 e o material 2. Vamos analisar a influência do tipo de cola, do tipo de material, a relação entre esses dois. Então, para iniciar, só lembrando, deixa na coluna os dados e as repetições você coloca em linhas, que daí o programa consegue entender. Vamos aqui em análise de dados, ANOVA fator duplo com repetição, clicamos em OK, ele vai dar alguns parâmetros. Nesse primeiro aqui ele pede o intervalo de entrada. Como que a gente seleciona? Você vem e seleciona com os nomes todo o intervalo de entrada. Se a tua tabela tiver muitas linhas, não tem problema, só ir selecionando. Linhas por amostra, aqui é a quantidade de repetições, no meu caso tem 3 repetições, mas isso pode ser o número que for conforme a sua questão. Marcamos 3, aqui o alfa, que é o nível de significância, por exemplo, aqui é 5%, ou seja, 0,05. O intervalo de saída, onde que a gente quer que mostre esses dados, pode ser numa nova planilha, uma nova pasta, ou um intervalo de saída. O que seria o intervalo de saída? É só selecionar uma célula que a gente quer onde que ele marque isso aqui. Por exemplo, aqui, feito isso, é só dar o OK e ele já vai gerar todos os dados que a gente tem que analisar agora. Primeiro ele vai analisar dado por dado, por exemplo, para a cola 1, a contagem, quantos dados tem, né, para o material 1, material 2 e a soma total. Vai te dar a soma, vai te dar a média e a variância desses valores. Mesma coisa para a cola 2 e mesma coisa para a cola 3. E aqui o total, somando todos os termos. Aqui está a tabelinha que a gente tem que entender para trabalhar em relação à hipótese nula, que seria, por exemplo, que não há diferença no tempo de secagem, ou se há diferença no tempo de secagem. Aqui o que ele nos mostra? Esse S aqui é a soma quadrática dos valores. Ele nomeia por amostra as linhas do nosso material, ou seja, seriam as colas. Nas colunas é o nosso material. As interações seriam entre a cola e o material, no nosso caso, e dentro é o que ele chama do erro, seria o erro e o total. Então aqui tem o cálculo da soma quadrática das amostras, das colunas, interação e o do erro. Os graus de liberdade para cada fator. Aqui a média quadrática, que nada mais é que o valor da soma quadrática dividido pelos graus de liberdade, para todos os casos. E aqui o valor F. Esse valor F calculado ele é a partir da média quadrática, por exemplo, da amostra, dividido pela média quadrática do erro, que ele chama de dentro aqui. Isso para cada um, por exemplo, das colunas. É o valor da média quadrática das colunas dividido pelo do erro. E a das interações a mesma coisa. E aqui ele calcula o valor P e aqui o valor crítico. Agora vamos tentar entender para trabalhar com nossas hipóteses. O que a gente pode analisar? A primeira coisa que a gente pode analisar é o fator F que a gente calculou e o fator F crítico. Se esse fator F calculado for maior que o F crítico, a gente rejeita a hipótese nula e diz, há sim uma diferença significativa em relação ao tipo de cola. Como no nosso caso o F ficou menor que o F crítico, a gente não pode dizer que tem uma diferença significativa no tipo de cola.
Quando a gente analisa as colunas, que no nosso caso é o material, a gente percebe que o F é maior do que o F crítico, ou seja, a gente consegue afirmar que há uma diferença do tempo de secagem em função do material. E aqui é a última análise, que é a interação, ou seja, entre a cola e o tipo de material. Como o F é menor que o F crítico, a gente não pode afirmar que há essa diferença significativa. Avaliando isso pelo valor P, a gente procura que o valor P seja menor do que o nosso nível de significância, ou seja, o 0,05. Nesse caso, como ele é maior, a gente não pode afirmar que há uma diferença significativa. No caso das colunas, ou seja, o tipo de material, o valor P é menor do que o nosso alfa, que é de 0,05, ou seja, mais uma vez confirma, há diferença significativa no tempo de secagem em função do material. E por último aqui a interação, como esse valor é muito maior que o nosso valor de alfa, a gente também não pode dizer que há uma influência significativa entre a relação entre o tipo de cola e o tipo de material. Essa foi a análise que o Excel demonstra nós para aplicar o ANOVA fator duplo com repetição. Entendendo os dados, fica bem tranquilo de analisar isso. E é isso, daí você trabalha com diversas relações que você pode ter. Aqui só lembrando que as repetições têm que estar em linhas e a partir disso é feito todo o cálculo. Em outras videoaulas trataremos sobre outros assuntos. Muito obrigado.